A paz de Jesus a todos, amados irmãos, bom dia, um excelente sábado nessa manhã, dia 26, né, de abril. E estamos aqui nessa live, né, do Facebook, foi anunciado ontem, e nós vamos falar um pouco sobre dons espirituais. Dá bastante evidência aí nas redes sociais, né, a questão de um jovem, um adolescente, e tem a prática, né, supostamente a prática de dons espirituais, né, da revelação. A gente não sabe, mas virou enquete aí nas redes sociais. E, biblicamente falando, nós vamos comentar algumas coisas aqui. Gostaria que você acompanhasse comigo. Seja bem-vindo, você que está entrando aí na nossa live no Facebook. Eu sou o pastor Ronaldo Gonçalves. E pelo menos 2 ou 3 vezes na semana nós fazemos uma live aqui pela plataforma Facebook. E nós temos 2 canais no YouTube, né, que é Música Alta e Só Crente News, que você possa visitar ali a nossa página, também aqui no Facebook, né? Deixar seu comentário, se inscrever-se e, se possível for, nos ajude a crescer o canal. Amém? Deus abençoe. Quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã estamos aqui na Tua presença. Pedimos a Tua graça, a Tua infinita misericórdia, que verdadeiramente o Senhor venha fazer algo diferente nesta manhã através desta palavra. Precisamos, ó Pai, estar munidos da Tua palavra, cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, que vidas venham ser alcançadas através do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, possa guardar a minha vida, a minha casa, toda a minha família e a todos aqueles que estarão assistindo esta live, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E aqui estamos. Eu gostaria de abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, em Atos dos Apóstolos, onde que tudo começa, né? Só para todos nós entendermos, em Atos dos Apóstolos começa, a partir do capítulo 1, a graça de Deus sobre todos nós, né? Nós sabemos que Jesus, ele morreu, padeceu no madeiro, ressuscitou ao 3º dia, ficou cerca de 40 dias juntamente com os discípulos, conforme lá em 1 Atos capítulo 1, e passando as últimas instruções para aquele grupo de pessoas, para que elas ficassem em Jerusalém, até que do alto seriam revestidas. O Senhor Jesus, ele as recebido aos céus, diz o texto. Todos ali que estavam presentes viram esse milagre, né? E a partir daí eles começaram a aguardar o Senhor numa residência, né? Um local onde que estavam 500 pessoas esperando a promessa, perdão. 500 pessoas esperando a promessa, aguardando a promessa de encher com o Espírito Santo, né? Descer do Espírito Santo, o batismo. E logo mais abaixo, no capítulo 2, nós vemos o derramar, e cerca de 120 pessoas receberam a promessa. E as outras demais, eu não sei, o texto não fala, mas foi algo em torno de 10 dias. Eles receberam a promessa, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, como sempre, toma a frente, começa a evangelizar, uma nova perspectiva de igreja começa a surgir ali, né? Mateus 16, né, fala sobre Jesus dizendo que Pedro seria a pedra, uma das pedras, né, o fragmento, que comporia estaria compondo a igreja do Senhor. A chave é o Evangelho. Ele começa. Eles começam a evangelizar, começam a pregar, e Deus
se manifesta através daqueles homens. Eram pessoas simples, através dos discípulos, né? E no capítulo 5, quando nós estamos aqui lendo, vamos ler, diz assim: desde já peço perdão a vocês, sou bastante gripado. Capítulo 5, versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Primeiramente, seja bem-vindo você que está entrando agora, Deus abençoe. Sinais e maravilhas eram feitas, eram realizados através dos apóstolos. O texto aqui é claro. Aonde? Através do povo, na sociedade, né? Contra os outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, perdão, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, crescia cada vez mais. Havia um grupo que se propuseram a ficar com eles, outros não. Acharam melhor afastar-se. Questão de opinião. Mas havia um grupo uma grande multidão, né? Havia uma grande estima pelos apóstolos e por tudo aquilo que eles faziam, realizavam através do nome de Jesus. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passar, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente em Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados pelos espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, nós vemos aqui, seja bem-vindo, irmão Celene, irmão Wagner, Deus abençoe, a primeira igreja primitiva, realizando sinais e prodígios no nome de Jesus. Os sinais eram tantos, as maravilhas. Aqui está falando de sinais e maravilhas, não está falando de pregação. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Aqui está falando de sinais e maravilhas. De tal ponto que pessoas de outras cidades circunvizinhas, próximas, né, traziam a Jerusalém enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Quer dizer, todos eram curados. Os milagres eram tantos, o poder de Deus na vida daqueles homens era de tal maneira que havia um testemunho, que havia uma comprovação, que todos eram curados. Pessoas endemoniadas, pessoas paralíticas, pessoas com lepra, pessoas com deficiência visual, pessoas mudas, surdas, pessoas com algum grau de enfermidade ou dificuldade física, né? Estavam ali e eram curados pelos apóstolos, pelos 12, como diz o texto aqui, né? Pelos apóstolos. Então, havia pessoas, isso que eu vou falar aqui agora, que está no texto, tudo que está aqui está escrito em Atos dos Apóstolos, que está escrito, por isso que se chama Atos dos Apóstolos, ou seja, tudo aquilo que eles realizaram em nome do Senhor Jesus foram registrados neste livro, né? E diz o texto aqui, versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles, né? Ou seja, o grau de fé
daquelas pessoas eram tamanhas, porque eles achavam, não eram os apóstolos, não, eram as pessoas, achavam que quando levassem alguma pessoa conhecida, algum membro da sua casa, da sua família, às ruas, dá a entender que Pedro estava no alto, juntamente com os apóstolos, principalmente Pedro, né? Onde ele pudesse discursar e o som da sua voz ecoasse, fazia produzir o eco. E as pessoas entendiam que ele estava no alpendre de Salomão, que era uma parte alta, ali em Jerusalém. E, e as pessoas acreditavam que, pelo menos, se eles não pudessem chegar até Pedro, porque havia uma multidão, a sombra do mesmo, reproduzida pelo sol, pela luz do sol, e quando ele passasse, talvez ele percorresse algum muro, alguma algo assim. A Bíblia não dá detalhes, só relata o que está aqui. Quem escreve isso aqui é Lucas, o médico amado, discípulo de Paulo. Então, é um médico que está descrevendo o que está acontecendo ali. Uma pessoa improvável, talvez um cético. Não, cura, milagre, através da medicina. Ele poderia dizer isso. Isso é impossível. Ele poderia questionar, ele poderia debochar, ou, na linguagem de hoje, ele poderia lacrar em cima disso. Mas não, ele descreve tudo o que estava acontecendo ali, entre os apóstolos, entre a multidão. Então, ele observou e viu que a multidão estava transportando os seus enfermos para o meio da rua, para que quando Pedro passasse, o sol reproduzisse a sua sombra em cima deles, para que eles fossem curados. Né? Aí você pode discordar, aí você pode questionar, mas discorde e questione de uma forma sábia. Né? Eu acho que a pessoa, para discordar de um milagre, ou para discordar de um ato de fé, ela tem que conhecer primeiramente os dois lados. Né? Estamos falando sobre essa questão de dons espirituais. Quem dá é Deus. Existe aí uma comoção nas redes sociais em cima de uma pessoa, uma questão de para os haters ter engajamento, né? Ter visualização, monetização. O que vale hoje é isso. Não é verdade, não é o fato em si. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Então, nós vemos aqui a igreja primitiva, que vivia em união, que vivia no conceito assim, de sociedade, ir na casa do outro, confraternizar, né? Dentro de um modelo, mas havia cura, havia milagre. E o texto aqui fala que todos que compareciam enfermos perante os apóstolos saíam curados. Será que tem acontecido nos dias de hoje? Você tem questionado a respeito disso? Eu vejo as pessoas batendo muito em influenciadores que estão aí nas redes sociais, né? Só batendo, 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 dizendo que está na Bíblia, beleza. Mas eu quero dizer para você, você tem discernimento? Você pediu a Deus discernimento para que aquilo que aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão que está fazendo nas redes sociais é de Deus ou não? Ah, pastor, mas a Bíblia fala que nós podemos julgar não o profeta, mas a profecia. Estamos julgando a profecia. Amém. Para você julgar a profecia, você tem que ter discernimento, se é Deus ou não. Você tem que ter discernimento.
O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós procurar com zelo os dons espirituais, com zelo, com cuidado. Que hoje em dia as pessoas estão desprezando os dons. Com aquela coisa de, não, eu não preciso de profeta falar comigo, não, eu não preciso de revelação, a Bíblia está revelando, falou o que, então, amém, irmão, amém. Mas se Deus quiser falar com você através de uma outra pessoa, da maneira que ele quer, o Senhor levanta até um jumento para falar com você. Mas fulano está usando Coca-Cola para fazer, para pregar, está usando iPhone para... Não, eu não sei, isso é estilo. É um estilo de cada um. É o estilo de cada um. Eu não vou entrar em detalhe nisso. Balaão era um profeta. Lá em Números 24, 23, 24, não, Balaão era um profeta que foi contratado para amaldiçoar Israel. Para amaldiçoar Israel, toda Israel. E Deus usou ele para abençoar. A Rede Record retratou ele como se fosse um feiticeiro, né? Você viu a novela aí? Passou as pernas retrasadas, falando sobre essa parte aí. Retratou ele como um feiticeiro. Mas Balaão era um profeta. Só que ele preferiu ganhar dinheiro, usar o dom que ele tinha para ganhar dinheiro, para ganhar fama, status. Não é o que acontece hoje? As pessoas usando roupa de marca, bolsa de marca, sapatos de marca, pessoas ficando milionários com o evangelho de fariseus, né? Mas tem que bater no menor, para que ele não se levante, tem que bater. Infelizmente está acontecendo isso. As pessoas não buscam discernimento, discernimento é um dom. Você tem que buscar o discernimento do Senhor das coisas. Eu vejo muitas pessoas, muitas igrejas, onde os membros, você não vê ninguém sentindo a presença de Deus, você não vê ninguém falando línguas estranhas, você não vê ninguém profetizando, você não vê ninguém. Eu lembro que teve uma vez uma igreja que tinha muitos profetas, muitos irmãos que se levantavam para entregar profecia, para denunciar pecado, irmãos em cima do púlpito, para a igreja que a volta de Jesus Cristo está voltando, levantando. Levantava profeta, profetizando. Até que um dia, um pastor que estava em pecado falou que aquele que se levantasse em profecia, ele ia fazer calar. Né? Aí depois daquele dia, os profetas se calaram. E hoje, um dos profetas, né, é um mero professor de teologia. Você não vê mais a manifestação de Deus na vida dessa pessoa. Né? A gente tem que ser vagarosos no cuidado e fervorosos no espírito. Há muitas pessoas impedindo a ação de Deus. Eu trabalho com libertação desde 1994. Foi o ano em que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi um ano que Deus me deu a revelação. Deus deu a revelação, eu fui fazer visita juntamente com os irmãos, foi um domingo à tarde, no bairro 9 de Abril, aqui em Barra Mansa. E Deus falava claramente comigo. Um rapaz lá, que era para ele vigiar. Fala para ele vigiar. Deus falava assim comigo, assim, claramente, como se tivesse uma outra pessoa na, na minha frente. Fala para ele vigiar. Aí já tinha encerrado, já estava indo embora. Eu falei assim, gente, eu
eu não posso deixar de falar aquilo que Deus mandou falar. Não sei o porquê, mas Deus manda você vigiar, eu falei, Deus manda vigiar. Aí me olhou feio, né? Tá, foi embora. Aí passou 2, 3 dias, o rapaz que era parente dele falou comigo, o Ronaldo, naquela época acho que eu estava com 16 anos, 17, 18, 18 anos, perdão. Irmão, Ronaldo, aquele rapaz que entregou recado para ele vigiar, e não vigiou no serviço, foi mandado embora. Falei, Aí daí começou. Deus me dando, falando comigo, falando das pessoas, há mais de 30 anos. Fiz vários trabalhos de libertação em algumas igrejas, na igreja que eu era membro, em muitas outras igrejas eu fiz trabalho de libertação, expulsava demônio, orar para os enfermos. Nós oramos para uma menina, uma moça, uma jovem que estava afastada, eu lembro que ela vomitou uma gosma, uma obra de bruxaria, lá no bairro Coringa, aqui em Barra Mansa. Outra vez, foi em Volta Redonda, nós oramos com um senhor que estava diagnosticado com câncer na garganta. E no finalzinho da oração, Deus falava assim, me dava para falar com ele, ele falou, o senhor vai fazer o seguinte, isso é para o Senhor, não é para ninguém, é para o Senhor fazer. O senhor vai pegar um copo com água, vai colocar o óleo de azeite, né, orado, o senhor vai colocar 7 gotas nesse óleo e vai tomar. Você vai apresentar o senhor e a sua esposa, vamos apresentar e vai tomar. Eu falava que a igreja, eu era bem jovem, 17, 18 anos de idade. Irmão, isso aqui é só para eles, tá? Isso aqui não é para replicar, ninguém para replicar, não. E ele foi e fez. Depois, a moça, a dona do imóvel, onde nós realizávamos culto, uma semana depois ela falou comigo. Quando ele fez isso, ele vomitou um pedaço de carne. Era um câncer. Era um câncer. Ele vomitou. E outras experiências. Tem uma época da década de 90, havia um. Não, na década de 90 havia um acessório chamado tatu. Era uma tatuagem, mas não era tatuagem, era um colar. As meninas, as adolescentes usavam muito, né? Chamava tatu. Colocava aqui no pescoço. Nós estávamos fazendo um trabalho lá no bairro São José Tadeu, na casa de uma irmã. E tinha uma jovem lá, a jovem o tempo todo rindo, debochando. Nós estávamos na campanha do palito. Quem fez essa campanha foi o pastor Walter Fernandes, pastor Walter, lá da Vista Alegre, vereador hoje, aqui em Bahamas. Palito de picolé, onde você escreveu seu nome e seu pedido de oração. E a jovem estava lá, adolescente lá atrás, lá. E o senhor me dava, falava assim, olha, jovem, o senhor manda você tirar isso aí do seu pescoço. Perdão. Manda tirar isso aí do seu pescoço. Porque isso é coisa do diabo. A gente falava diretamente. Hoje em dia você tem que ter jeito para falar assim, você tem que ter cuidado, meu Deus, que coisa toda. A menina falava direto e reto. Isso é coisa do diabo. Quando nós começamos a falar, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Começamos a orar. Aquela menina começou
está sufocada. O diabo pegou ela lá atrás da igreja. E ela só voltou o fôlego quando a obreira foi lá e arrancou aquele negócio do pescoço dela. E depois, no final, nós queimamos aquilo. Trabalho de libertação. Eu era novo também. Eu lembro no bairro Holandélia, eu era dirigente de um ponto de pregação, no bairro Holandélia. Tinha ido um filho de um presbítero que estava desviado. Estava desviado. E ele estava com um maço de cigarro no bolso. Ele estava bastante transtornado, passou um problema em casa, com a família, não conversava com o pai dele, que era presbítero da igreja. O pai dele era bastante rígido, né? O pessoal das antigas. E eu lembro que eu mais outro obreiro, nós fomos orar ele. E quando nós começamos a orar, ele rosnou, pegou nossa mão assim para tirar, e o diabo pegou ele ali na hora. O diabo pegou ele na hora, nós começamos a orar para ele sair, empurrava a gente de cá, de lá, nós dois segurando. Passamos no sufoco. Eu era bem magrinho, magrinho mesmo. Nós passamos no sufoco ali. Aí o obreiro pegou, ou ele viu que ele estava com um cigarro no bolso. Falou assim, irmão, nada, é o cigarro, é o cigarro. Ele colocou a mão, tirou aquele que nós conseguimos tirar do bolso dele o cigarro e jogar longe. Quando nós jogamos longe, ele voltou. O diabo saiu dele. Massa de cigarro. Aí ele foi liberto. Aí foi ano passado, eu ouvi ele. Ele estava no ar livre, no culto de ar livre do pastor, do presbítero Ronaldo, o Coquinho, lá na Vista Alegre. Eu vi ele pelo vídeo. Até hoje está na igreja. Então, os dons é para isso. Os dons ministeriais é para isso. Eu vejo muitas pessoas questionando, crente incrédulo, não acredita mais. É porque vê tantas aberrações. Existe, sim, tantas aberrações. As pessoas ficam assim, mas isso aí é Deus, não. Deus não está não. Ué, mas como é que você sabe? Você tem que ter discernimento. Na igreja tem que ter pelo menos uma pessoa com discernimento. E essa pessoa com discernimento fala assim, não, Senhor Deus, cala-te. Tem que ter discernimento. Porque se não tiver discernimento, você vai fazer coisas que não agradam a Deus. Eu lembro de um pastor, isso aqui eu vou deixar para outra ocasião, eu falo isso aí com vocês. Aí, eu estava vendo esse vídeo que eu vi nas redes sociais, né? Batendo em muitos meninos, até agora, até hoje, né? Acho que é Miguel, é um adolescente. Aí colocaram a Vitória Souza também no meio, colocaram o Leandro Salles também no meio. Eles são considerados, eu não falo nada. Eles dizem, são falsos profetas, são perante de Deus. Quem vai julgar é Deus, né? Quem vai julgar é Deus. Eu decidi fazer essa live falando sobre isso, né? Só para fechar aqui, para nós orarmos, no capítulo 5, no versículo
no versículo 34, é uma resposta, é um conselho que eu também dou. Veja bem. Mas levantando-se, eles foram presos, tá? Quando os apóstolos, só para inteirar aqui, fizeram todo esse milagre no nome de Jesus, eles mesmos fizeram de deles, não. Foi Deus na vida deles. Os sacerdotes, o principal sacerdote mandou prendê-lo. Um agente religioso mandou prender ele. Aí, no versículo 34, mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, que estavam sendo julgados. Né? Aí Gamaliel, que foi um mestre do apóstolo Paulo lá atrás, né, no passado, um homem de reputação, era fariseu, mas um homem sábio. Veja bem. 35. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E a esse se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Ele levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. A resposta genial a tudo isso está acontecendo nas redes sociais, nossas vidas, na sua igreja, porque muitas das vezes as pessoas acham que estão sendo juízes ou estão sendo precavidas de estar punindo as outras porque ele acha, pela sua visão, pelo aquilo que ele acha. Para não estar na Bíblia isso. É por isso que tem que ter discernimento. Esse Gamaliel, esse fariseu, esse doutor da lei, foi um homem muito sábio, muito prudente nesta questão. Né? Porque muitas das vezes você está julgando fulano A, fulano B, fulano C, mas você não tem discernimento, você não sabe se é de Deus ou não. Ele deu dois exemplos aqui, de dois revolucionários que surgiram naquela época, que era Teudas e Judas, o Macabeus. Né? Teudas levou após si 400 homens, porque eles tinham revolta. Eles acharam que ia ser os libertadores de Israel pelo fato de estar sob o domínio do Império Romano, que eles iam ser os libertadores. Não, todos pereceram dos exércitos romanos, porque Deus não estava no meio daquilo. Da mesma sorte, Judas Macabeus, que durante ali o alistamento, né, ele levou muitas pessoas, ele questionou, ele foi um reacionário. E ele foi morto. E aquela multidão
multidão que seguiu ele, ouviu ele, dispersou, cada um foi para o seu lado. Ou seja, era palha. Não progrediu, não cresceu, não perdurou. Então o texto diz aqui que eles concordaram a ele, chamando para ter-lhes açoitado, mandaram que não falasse o nome e o deixaram ir. Quer dizer, mesmo assim eles concordaram, mas deram açoites nele, né? Aí você vê certas coisas na nossa sociedade levando o nome de justiça, levando o nome de Deus, com cara de igreja, com cara de pastor, com cara político, de cunho político. Aí você vai ter que analisar se Deus está ali ou não. Amém? Mas enfim, a palavra de Deus para nós hoje é essa aí. Que você possa meditar nessa palavra. Pode ver que eu não entrei lá em Coríntios falando sobre os dons, é, em Gálatas sobre o fruto. Não entrei nessa seara. Quis me focar aqui. Quis me focar aqui, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Que é aqui onde tudo começou. Né? Onde tudo começou. Tem que haver isso. Tem que haver os dons. Tem que haver os dons. Não é simplesmente você vai no culto, canta o louvor, né? Faz o anúncio, dá a palavra e depois vai embora. Não. Tem que orar pelo povo. Eu vejo muitas pessoas oprimidas. Eu lido com isso há décadas. Eu vejo pessoas dentro da igreja oprimidas, pessoas endemoniadas dentro das igrejas. Eu vejo isso. Eu vejo pessoas enfermas. Quantos de nós estamos enfermos? Passando necessidade, passando privações para manter o sistema, mas não para levar o evangelho genuíno. Então, reflita sobre isso. Tudo isso que foi falado aqui, nesta live. A todos vocês que estão nos assistindo, quero orar agora. Já estamos encerrando. Amanhã, domingo, se Deus quiser, estaremos ministrando na Assembleia de Deus, na congregação, Jardim Central, aqui em Barra Mansa, Assembleia de Deus de Madureira. Que Deus possa falar com você ricamente. Nos acompanhe nas redes sociais, curtam, né? E ore por nós, também. Estarei orando por você. Amado e soberano Deus, Pai da eternidade, nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós, que o Senhor continua nos abençoando, continua nos salvando, resgatando do laço do passarinheiro. Senhor, que vidas venham ser libertas, curadas, transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor possa levantar homens e mulheres com dons de cura, de maravilhas, de libertação, de discernimento espiritual, pessoas com sabedoria, pessoas, ó Pai, com dom de socorro, pessoas, ó Pai, com dom de servir. Derrado. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres tementes, sabe, Senhor, respeitosos, amorosos. Desperta aquele que dorme, ó Pai. Desperta aquele que está no sono da indolência, para que eles venham ao pleno conhecimento da verdade que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, eu tomo nas tuas mãos a cada vida, que seja curado, você que está enfermo. Se você crê, se for da vontade de Deus, seja curado deste teu mal. E que toda obra de bruxaria, magia negra, macumbaria, seja repreendido nesta manhã, no nome de Jesus. Seja liberto deste teu mal, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, vigiem. Tem muitos picaretas na fé. Tem. Vigiem. Tem muitas pessoas que só ganham. Aqui eu não estou ganhando nada. Aqui eu estou falando o evangelho da graça. Mas tem gente que está aqui que ganha o seu dinheiro, tá? Tem gente que está aqui que ganha muito para
para estar pregando o Evangelho. Mas nós estamos aqui para te anunciar as boas novas. Jesus Cristo salva, cura e liberta. E transforma o homem, a mulher. E um dia, o Senhor virá. E o arrebatamento será no abrir e piscar de olhos. Tá? Que Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações de Deus Espírito Santo, e que todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.